Deixar a parentela. Esse é um assunto que nós precisamos, para iniciar esse módulo família, deixar muito claro. Novamente, Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E eu quero falar sobre isso. Aqui uma instrução específica de Deus. Nós precisamos deixar os nossos pais para construirmos a nossa família. Não tem, amada, como você construir uma família saudável se você ainda está espiritualmente, territorialmente, emocionalmente, financeiramente dentro da casa dos seus pais. É muito sério. E nós precisamos entender que para a construção dessa nova casa, da minha família, eu preciso deixar a minha parentela. E isso quer dizer em todas as áreas, em todos os níveis que essa palavra aqui que está na Bíblia significa. Ou seja, Abraão não podia ficar morando com seus pais. Abraão não podia ficar ouvindo o aconselhamento todo dia dos seus pais. Abraão não podia depender financeiramente dos seus pais. Deus deu uma ordem, uma direção clara para ele. Sai, você vai para o novo que eu estou te mostrando. Eu vou te sustentar, eu vou te ensinar, eu vou te suprir. Para que a tua família seja uma bênção, você precisa depender de Deus. E você tem que construir a sua nova família para algo novo, né? Por isso a gente já entende que há uma intervenção dos pais que é muito prejudicial dentro das famílias dos seus filhos. Há muitos pais que interferem e isso é terrível. Por quê? Porque você casa com o seu marido, cada um vem de uma família e vocês estão ali para construir algo novo junto. Deus quer algo novo de vocês. O novo, o homem se unir à sua mulher e juntos serão uma só carne. Mas se você continua ligado com os seus pais, ele com os pais dele, vocês não vão construir algo novo. Vocês só estarão repetindo as suas primeiras famílias. E nós precisamos entender que nós temos que nos libertar. Na construção de uma família saudável, nós vamos honrar os nossos pais. Nós vamos amar e honrar. Mas nós precisamos nos desligar de tudo. Cultura, os problemas emocionais, a carga espiritual, porque muitas vezes, né, você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, mas a sua família ainda é católica ou ela é de outra religião, é espírita, e você não pode estar debaixo dessa religiosidade, dessa cultura, né, dessa esfera espiritual. Você tem que estar num novo tempo, a sua segunda casa, a sua família, ela precisa estar fora desse âmbito. Então, em tudo que deixa, né, que a Bíblia diz deixai pai e mãe, você precisa deixar em todas as áreas que isso significa. Então, você precisa começar a deixar, por exemplo, de ouvir comentários desfavoráveis. Como que você vai ouvir comentários desfavoráveis para a sua nova família? Quando você parar de reclamar do seu marido, dos seus filhos para os seus pais, né? Tem mulheres que tudo que acontece dentro da sua casa reclama para sua mãe. Fala do marido, o marido fez tal coisa, vai lá na mãe contar. O marido reclamou não sei o que, fala para a irmã. Fala do marido para a irmã. Fala do marido para a tia, fala para a avó. E essas pessoas, elas vão ter autoridade para falar
coisas desfavoráveis. Ou seja, para amaldiçoar a sua família. Você precisa se desligar. Evite levar para os seus pais a sua intimidade. Evita. O que acontece dentro da sua casa, de bom ou de mal, evita levar para os seus pais. Então, é deixar os pais em todos os níveis que essa palavra significa. Um exemplo. Você depende ainda financeiramente dos seus pais? Você casou, tem sua família e você mora com os seus pais? Você mora no mesmo pátio dos seus pais? Você precisa repensar. Deixará pai e mãe, vai se unir com a sua mulher para ser uma carne. Deixa a sua parentela e vai para outro lugar onde eu te mostrarei. Nós precisamos entender. Mas eu não tenho condições de sair da casa dos meus pais. Será? Porque você está dependendo deles. Quando você depender do alto, depender do Senhor, Ele vai prover todas as condições para que você vá como Abraão, pela fé, e você vai ser abençoado. Então, nós precisamos entender. Se você depende financeiramente dos seus pais, eles têm oportunidade, eles têm legalidade de ditar as regras e de falar o que você tem que fazer dentro da sua casa, até mesmo como criar os seus filhos. Eles vão opinar dentro do seu casamento. E não é isso que Deus quer. Muitas coisas do seu casamento não devem ser compartilhadas com os seus parentes. Evite. Eu, quando me casei, há 20 anos atrás, depois de um ano de casada, eu me converti. Eu nunca compartilhei as coisas de dentro da minha casa com a minha família. Em 20 anos de casada, as coisas que nós vivemos dentro da nossa casa, boas ou ruins, porque a gente não é perfeito, a minha família não sabe, a família do meu marido não sabe. Por quê? Porque nós é que temos que tomar decisões, as coisas importantes, quando a gente comprou uma casa, quando eu fiquei grávida, quando a gente começou no ministério, quando a gente foi comprar um carro, quando a gente pensou de viajar, a nossa família nunca fica sabendo. Por quê? Porque são coisas que são importantes e que são decididas dentro do nosso lar. Eu e meu marido decidimos a nossa vida e as pessoas sempre ficam sabendo depois que nós decidimos. Comprar o carro, todo mundo vai saber. Compramos uma casa, todo mundo ficou sabendo depois que o negócio foi fechado. Por quê? Porque nós é que decidimos dentro da nossa casa. Nós saímos da nossa parentela, nós deixamos e nós dependemos do Senhor e nós decidimos tudo dentro do nosso lar. Por quê? Porque se a minha família fica sabendo tudo o que acontece na minha casa, eles vão palpitar. E muitas vezes, não que eles estejam errados ou queiram o nosso mal, mas às vezes vem um conselho que não é aquilo que Deus queria. Às vezes alguém vai falar algo, né? Mulheres que falam do marido, na hora da briga, fala para a mãe vai amaldiçoar o marido. E daqui a pouco você faz as pazes com o marido e a sua mãe não gosta do seu marido. Então nós precisamos não incluir a nossa família em lugares de decisões que cabem somente a nós, somente ao marido e à mulher. No meio da parentela, a confusão. Deus sabia, por isso Deus disse para Abraão: sai da casa dos teus pais. Não conte a sua intimidade, problemas, nem mesmo as bênçãos. Tem coisas que você deve guardar para dentro do seu lar, pois todos vão comentar da sua vida. Então, quero dizer para você, no meio da parentela estão os desgastes, cansaços e sobrecargas. Então, você precisa entender que você, o seu marido e os seus filhos é que tem que saber das coisas da sua casa. Então, se você precisa tomar uma decisão ainda de deixar a sua parentela, esse é o momento. Tem coisas que você não vai. Hoje você vai mudar para outra casa? Não. Talvez você precise orar, se organizar, começar do zero, planejar essa saída, mas você precisa. Esse é um conselho que Deus deu para Abraão.
Na verdade, não foi um conselho, foi uma ordem. Eu te dou o conselho. Se organiza para que você esteja dentro do seu lar, com o seu marido e os seus filhos, e a sua parentela não interfira naquilo que vocês têm dentro do seu lar, na sua intimidade. Perdoe a sua família. Porque muitas vezes a família está tão incluída dentro da sua casa, eles estão tomando tantas decisões, dizendo tantas coisas, que você não pode ter raiva. Não é que você vai ter que se desligar de não conversar mais. Não, agora eu não vou conversar mais, não vou. Não, você precisa dar um limite. Você precisa ter um limite. E você precisa perdoar a sua parentela. E você precisa tomar novas decisões. Eu quero dizer para você, ore, hoje, ore, libere perdão para as pessoas da sua família, talvez pessoas que liberaram palavras de maldição contra o seu marido, contra os seus filhos, talvez no momento da raiva você reclamou, você falou mal do seu marido, alguém falou uma palavra de maldição, perdoe, libere perdão, ore e peça para Deus, Senhor, me ajuda a concentrar a minha vida dentro da minha casa e não mais derramar tudo que acontece para minha parentela. Que a gente tenha essa sabedoria e que Deus nos ajude a agir diferente daqui para frente, para que nossa casa seja abençoada e abençoe outras casas, em nome de Jesus.